sei um enredo, você também sabe um enredo. Tá, mas a questão é, cara, que crítica esse livro faz? Como que eu aplico ele numa redação? O que acontece? Eu tava fazendo um material lá pro mapa da FUVEST, preparando uma aula, sobre esse livro aqui, Balada de Amor ao Vento, um dos livros, né, que vai ser cobrado pela prova da FUVEST. Aliás, se você não começou a ler os livros, comece a ler os livros, porque leitura obrigatória tem um grande peso na prova da FUVEST. E aí tá, eu tava, né, fazendo o material da aula, e aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Porque uma coisa que eu percebi é o seguinte, cara, como que você sabe quem sabe mais através dos livros, né? Da leitura obrigatória. Por quê? Eu vejo alunos se preocupando, alunos que já têm preguiça de ler o livro, aí vê um resumo do livro. Eu fiquei pensando assim, beleza. Como exemplo, Balada de Amor ao Vento, que tá aqui na FUVEST. Vamos supor que eu e você, nós sabemos qual que é o nome da personagem principal. Então pergunta, quem que é a personagem principal? Eu falo Sarnal, você fala Sarnal, que é a personagem principal desse livro aqui. Tá, aí pergunta, quem é esse personagem? O que que ele faz? Aí eu falo e você fala, você também acerta. Então eu e você, nós sabemos o nome da personagem principal, nós sabemos o enredo. Ah, acontece toda essa trama aqui da história, beleza. Mas peraí, como que a gente vai medir então quem sabe mais? E esse é o ponto. Quem passa na FUVEST, principalmente nos cursos mais concorridos, não é o aluno que resolve as coisas desse tipo, sabe? Você ler um livro desse, da leitura obrigatória, e saber o enredo, não vai te ajudar talvez numa primeira fase, mas numa segunda fase você vai rodar. Por quê? Se a prova cobrasse dessa forma, não teria como saber quem sabe mais de fato, porque você sabe o nome da personagem, você sabe o enredo, você sabe o que acontece depois desse episódio. Não é isto que a prova da FUVEST cobra. Então, dando exemplo desse livro aqui, e isso se aplica às demais disciplinas, qual que é a ideia da FUVEST? A FUVEST, e quando você entra na USP, principalmente se você for para exatas ou para medicina, você vai perceber que uma coisa que a faculdade valoriza muito é essa ideia de você ser um pesquisador, de você realmente resolver os problemas, os pepinos que a vida te oferece aí. E o que acontece? Quando a gente fala de leitura obrigatória, por exemplo, a questão é sim, obviamente você acaba passando, você acaba dominando o enredo da história, o nome dos personagens, mas o ponto é, você tem que entender qual que é a crítica que a prova está fazendo, o que a prova da FUVEST quer nos dizer, o que esses livros querem fazer de crítica, porque a prova da FUVEST é muito crítica, principalmente agora seguindo esse novo modelo. Por exemplo, aqui ó, eu achei a parte que fala o seguinte, ó, que a Terra é a mãe da natureza e tudo suporta para parir a vida. Como a mulher, os golpes da vida, a mulher suporta no silêncio da terra. São esses trechos que você tem que pegar, esses trechos em que a obra faz críticas. Então, quando você lê Balada de Amor ao Vento, por exemplo, não fica procurando na internet aqui algum resumo, algum PDF de 10 páginas, porque isso não vai te ajudar numa segunda fase. Numa primeira fase você até acerta algumas questões ali meio que no chute, mas é isso que você precisa fazer. E essa ideia não se baseia apenas em literatura, em leitura obrigatória. Por exemplo, eu gravei na quinta-feira uma aula de interferência. E se você não estudou interferência, fique aqui comigo que ainda você vai entender. Tem um experimento que acontece lá na interferência, que é a experiência da dupla fenda, o experimento de Young. Tal. E aí tem uma fórmula de Young que você usa para calcular as franjas claras, que contém interferência construtiva. Mas você não precisa saber disso para entender esse vídeo. Tá. Então, quando você vê a experiência de Young, você tem a fórmula para você calcular a distância de uma franja clara em relação à parte central. Legal. Só que, nessa aula do mapa, eu resolvo essa questão. Na FUVEST 2019, o que acontece? Caiu na segunda fase uma questão de experimento de Young. Só que qual que era o problema? Ele pedia para você calcular a distância de uma franja escura. E aí você fala, putz, mas a equação de Young não mostra como calcular a distância de uma franja escura. Só de uma franja clara, uma interferência construtiva. Aí se o aluno fica só nisso, ele roda. Ele fala, putz, mas a fórmula que eu sei não está sendo cobrada nessa questão, então não tem como resolver, pula a questão. Só que no enunciado, ele te dava uma outra fórmula que você teria de usar, que a gente não estuda no ensino médio, e a FUVEST faz muito isso. Ela sabe que você vai estudar física e vai estudar química. O que ela vai fazer então? Ela vai te dar situações, muitas vezes, na segunda fase, que você nunca viu na tua vida, e você vai ter que usar fórmulas que você nunca viu na vida, ela vai te dar. Aí você fala, cara, mas como que eu resolvo coisas que eu nunca vi antes? Você usa a bagagem que você tem de estudo,
E então você aplica numa situação nova. E isso acontece muito com química orgânica. Às vezes o aluno fica até meio frustrado, ele aprende os 16 tipos de reações orgânicas, memoriza ozonólise e ele chega na prova e ele percebe que nem na segunda fase caiu as reações orgânicas que ele estudou. Caiu reações orgânicas totalmente diferentes. Por quê? Esse é o formato da FUVEST. Ela quer aquele aluno que fala, beleza, entendi eletromagnetismo. Agora, se eu pegar uma situação totalmente nova, como que eu vou aplicar o que eu sei? E, outra coisa, se você também tem aquilo, não sou de exatas, eu vou só memorizar a fórmula. Na segunda fase, principalmente, é muito comum que a prova te dê fórmulas que você nunca viu na vida. Porque são situações novas que a gente não estuda a nível de ensino médio. Aí o que você tem que fazer? Você tem que aplicar o raciocínio que você desenvolveu. Por isso que esse aluno que memoriza fórmulas não vai te adiantar, certo? Então, eu quis trazer isso para te despertar. Esse é o aluno que passa na FUVEST. O aluno que realmente, cara, você pega o assunto e destrincha ele e entende. Ele não fica em questão de memorizar fórmulas, em questão de, vou ler o livro, eu sei o enredo, eu sei o nome dos personagens principais. Isso não diferencia candidato. Porque eu sei o nome do personagem, você também sabe o nome do personagem. Eu sei um enredo, você também sabe um enredo. Tá, mas a questão é, cara, que crítica esse livro faz? Como que eu aplico ele numa redação? Como que eu coloco ele de maneira prática? E como que eu contextualizo ele com questões de história? Porque a FUVEST também faz muito isso. Então, não seja o aluno que fica memorizando fórmulas. Aliás, se você quiser também, coloque nos comentários, eu posso liberar a aula analisando esse livro aqui, capítulo a capítulo, só que fazendo uma análise inteligente, analisando capítulo a capítulo, mas esses trechos que mostram esse teor crítico da obra, de cada um dos capítulos. Então, se você quiser que eu disponibilize aqui no YouTube essa aula, é só você colocar aqui nos comentários, eu quero. E também, passando para avisar que no dia 4/8, eu vou começar uma semana de lives, a semana da FUVEST, onde eu vou passar cada dia por cada um dos conteúdos, por cada uma das disciplinas da FUVEST, mostrando, na verdade, te ensinando em cada um dos dias tudo que você deveria saber até esse momento. Exemplo, na segunda-feira, no primeiro dia da live, nós vamos começar com física. Eu, em uma live, vou te ensinar tudo de física, tudo de mecânica que você precisa saber até esse momento. E como que a gente vai fazer isso? Eu vou te passar o conteúdo e nós vamos resolver questões e dominar o modelo da FUVEST. Então, a semana de lives vai começar dia 4/8. Logo eu vou dar mais informações. E não esqueça de comentar, se você quiser a aula analisando esse livro aqui, análise completa, cada um dos capítulos, é só você colocar aqui nos comentários que eu solto aqui no YouTube. Então é isso, te vejo no próximo vídeo.